a questão do aumento das passagens é um assunto que está muito em debate na sociedade e na comunidade. Como o senhor vê esse aumento? Ele é necessário e por quê? Na verdade, o aumento das passagens ele é legal. Todo fevereiro de todos os anos, enquanto vigorar o contrato que foi estabelecido por uma licitação realizada há uns 3 anos atrás, ele prevê que a cada mês de fevereiro a gente faz uma análise do valor das passagens. O valor das passagens é estabelecido pela metragem, pela quilometragem que as empresas têm que fazer, pelo número de linhas e o custo disso. Então se pega combustível, ônibus, pneu, despesas de pessoal, tributação, para que todos esses serviços determinados no edital sejam entregues, e este custo é dividido pelo número de usuários pagantes, e aí dá o valor unitário da tarifa. Isso tem que ser revisto todo ano, não há como fugir. Os critérios são legais, então é uma determinação contratual que se tornou legal e que tem que ser feita, ela é inevitável. O que a gente pode é reorganizar as linhas de ônibus e diminuir as gratuidades. Em Porto Alegre, nós temos o maior percentual, o maior número de usuários não pagantes de passagens. Então, quem usa e paga, paga por estas pessoas. Então, a gente tem alguns projetos encaminhados na Câmara de Vereadores que dão algum critério que a gente entende de justiça para que a gente possa baixar ainda o valor da passagem nessa análise anual que é obrigado a fazer. Nesse gancho de critérios, quais seriam esses pontos? O senhor poderia falar para nós? Por exemplo, a gente tem hoje a meia passagem para estudantes. É justo que filhos de pessoas que têm uma situação financeira bastante avantajada em relação ao resto da população tenham meia passagem também, né? Então a gente botou um critério econômico. Há de ter meia passagem para estudantes quando a sua família não tiver uma receita acima de 3 salários mínimos. Quando tiver abaixo, os outros usuários vão subsidiar essa pessoa, pagando a passagem. A mesma coisa com idosos de 60 a 64 anos. O critério nacional, a Constituição, ela determina que seja a partir de 65. Porto Alegre dá uma gratuidade para quem tem acima de 60. E, evidentemente, que este valor é pago por outros. Então, a gente está adotando o mesmo critério nacional, que é o critério de quase 100% dos municípios brasileiros. Nós estamos também retirando a obrigatoriedade de contratação de novos cobradores. É evidente que, por exemplo, quando se tem o passe livre, a gente não precisa de cobrador, né? Durante a noite, que tem menos passageiros, a gente não precisaria de cobrador. E o futuro que nós não tenhamos mais passagens pagas com dinheiro no ônibus, mas sim que sejam todas pagas com alguma forma, com o TRI ou com algum outro formato, que retire dinheiro, inclusive para melhorar a segurança no transporte público. Isso é mais segurança, acho que é uma preocupação que a administração de vocês também tem, a segurança do usuário do transporte e também de quem está trabalhando nele. A gente está realmente implantando as câmeras de segurança, né, o CFTV. A gente está implantando o reconhecimento facial na bilhetagem eletrônica para as gratuidades e depois isso pode avançar. E a gente está implantando o GPS nos ônibus, onde o cidadão vai possibilitar ao cidadão que ele possa ver que horas o ônibus está vindo para a sua parada. Ou seja, como um aplicativo de veículos hoje, que a gente acompanha a chegada do veículo que a gente chamou, a gente vai acompanhar a chegada do ônibus naquela parada. Então eu só vou descer, eu só vou ir até a parada alguns minutos antes, eu não vou ficar 20, 30 minutos esperando, eu vou acompanhar o andamento correto e nós vamos monitorar melhor o horário, o comprimento de horário e o número de ônibus que está sendo colocado à disposição. Então a gente está implementando alguns serviços, está buscando justiça tributária, justiça na verdade do pagamento da tarifa e aprimorando o transporte público, que é um problema no mundo inteiro, né? Os aplicativos trouxeram uma grande crise no transporte público no mundo inteiro. O senhor tem alguma ideia de quando isso vai entrar em vigor, quando vai estar funcionando? Na verdade, a gente tem um planejamento de implantação para as empresas de ônibus, até que todos os ônibus fiquem com câmeras de monitoramento, internas e externas, que tenha bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial em todos os veículos e que a gente tenha o GPS em todos os veículos. O ideal é que a gente consiga fazer tudo isso até o final do ano.
provavelmente haverá um atraso e a gente deverá avançar até o primeiro semestre do ano que vem no máximo. Se a gente conseguisse viabilizar alguma condição financeira para as empresas de ônibus, a gente gostaria de ter implantação imediata, porque a gente acha que isso dá mais segurança, isso melhora a fiscalização das fraudes e isso gera mais conforto também com esse monitoramento mais de perto, com mais tecnologia dos ônibus. Prefeito, uma questão para a gente encerrar esse assunto das passagens. O pessoal, a comunidade está reclamando que vem aumento das passagens a cada ano, mas, por outro lado, não se vê coletivos novos nas ruas. Existe uma preocupação de vocês de fazer com que esses coletivos eles sejam adquiridos pelas empresas ou sejam feitas manutenções, enfim? Na verdade, a gente tem a limpeza, a gente tem reclamações de limpeza, tem reclamações de falta de ônibus, tem reclamações de não cumprimento de horário, da qualidade também dos ônibus e nós mais do que duplicamos, aumentamos em mais de 100% as multas aplicadas das empresas de ônibus. O que nós precisamos é efetivamente diminuir as gratuidades e buscar a qualificação do serviço para que as empresas se viabilizem econômica e financeiramente. Para que dessa maneira elas consigam investir então. Para que dessa maneira elas consigam cumprir as suas obrigações, porque depois das multas que muitas vezes não pagam por ações judiciais, o nosso próximo processo é advertência, a gente já fez advertências, e depois vem o cancelamento da licitação. Se nós cancelarmos a licitação, teremos que refazer uma nova licitação, e isso é algo que a gente tenta evitar, mas que nós não vamos fugir se isso for necessário. Prefeito, um ano complicado, mas um ano complicado para Porto Alegre. Quais são as perspectivas para 2018? Se a gente analisar a situação financeira de todas as capitais, como a Secretaria de Tesouro Nacional fez em relação a 2016, Porto Alegre é a pior capital em situação financeira, é a pior capital na gestão das contas municipais. Então a gente não pode inventar desculpas de que é um problema da economia, de que é um problema do governo federal, do governo estadual. O ambiente econômico que nós vivemos é o mesmo de todas as capitais. E Porto Alegre é a única que está no vermelho. Então é um problema que nós temos que resolver. Ao longo dos últimos 15, 20 anos, Porto Alegre não paga suas despesas do ano em dia. Ela atrasa, ela tem as suas despesas cada vez crescendo mais e a sua receita não dá conta das despesas. O que é isso? É ficar no vermelho. O que significa ficar no vermelho todo ano? Significa não ter médicos, não ter medicamentos, não ter vaga nas creches, né? E nenhum município do mundo, nenhuma nação do mundo conseguiu dar qualidade de vida para os seus habitantes se as despesas dela não couberem as suas receitas. Então, esse é o grande dever de casa, que corrige, eu diria que quase todos, se não todos os problemas que nós temos na cidade. E como fazer isso? O dinheiro público, as receitas e para onde ele vai, ele é determinado por lei. Então, as reformas que precisam para melhorar os serviços da cidade, elas não são de gestão, não são de organização apenas, né? Isso está sendo feito. O que precisa é aprovar projetos de lei que alterem a destinação dos recursos públicos e façam esses recursos que são públicos chegarem ao cidadão e não ficarem no meio dentro da prefeitura. Prefeito, dentro dessa questão dos cidadãos, a gente ouve falar muito em IPTU, né? Do aumento do IPTU. Mas, na verdade, não é bem assim. Eu gostaria que o senhor explicasse para a comunidade o que é esse aumento de IPTU tanto falado. O IPTU, ele é uma alíquota, um percentual sobre o valor do imóvel, né? E como a gente paga um percentual de PVA sobre o valor do veículo, como a gente paga o ICMS sobre o valor do bem industrializado que a gente compra, né? Como a gente paga o ISS, que é um percentual imposto sobre serviços, sobre o serviço que a gente contrata. E o IPTU, ele é sobre o valor do imóvel. Só que o nosso projeto, ele diminui essa alíquota, ele diminui tributação, mas ele faz uma análise do valor real do imóvel, porque isso não é atualizado desde 1991. Olha, o Olívio era prefeito, se eu não me engano. Então é 27 anos. De novo, de todas as capitais, é o valor real mais desatualizado de todas as 27 capitais. O que isso quer dizer? Que os mais pobres estão pagando um IPTU maior do que os mais ricos. Nós temos imóveis de 1 milhão que pagam IPTU de um imóvel de 200 mil.
Nós temos imóveis de 2 milhões que pagam IPTU de um imóvel de 300 mil. E nós temos imóveis de 200 mil que pagam o mesmo IPTU que um imóvel de 2 milhões. Então, na verdade, a atualização da planta, ela é fazer justiça. As pessoas pagarem um valor bem pequeno, que é o IPTU, uma alíquota, um percentual pequeno, sobre o seu patrimônio real. Quem tiver mais patrimônio, for mais rico, vai pagar a mesma alíquota pequenininha, mas o valor ele vai ser atualizado de acordo com o valor do seu bem. Porto Alegre mudou em 27 anos. Aquela região do Iguatemi, a região do Barra Shopping Sul, a própria região do Praia de Belas, enfim, várias regiões tiveram grandes investimentos com construções de imóveis que têm um valor hoje de milhões e que não pagam efetivamente o tributo justo. E o tributo justo é de acordo com o potencial de cada um. E que situação está esse projeto? Esse projeto vai ser reencaminhado para a Câmara de Vereadores, nós não conseguimos aprovar no passado, mas a gente se espera que faça como todas as outras capitais do Brasil fizeram e que não estão no vermelho, estão no azul, né? E que a gente consiga aprovar o valor justo do IPTU. E vão reencaminhar agora, nos próximos... Nas próximas semanas, nos próximos meses. Prefeito, para a gente encerrar, então sei que o senhor tem outro compromisso. Qual a expectativa real para esse ano? O senhor falou das dificuldades, enfim. O que o senhor quer colocar em prática em 2018? A gente conseguiu, ano passado, investir em saúde, segurança e educação mais do que os anos anteriores, né? Mas isso foram escolhas, embora a situação financeira ela seja gravíssima e a gente não tenha conseguido pagar as contas em dia. Então, o que a gente espera esse ano, vamos ter evolução na saúde, evolução na segurança, evolução na educação, mas a gente pode ter muito mais evolução, muito mais serviço público entregue que a população merece e precisa se a gente fizer a despesa caber dentro da receita. De novo, a gente tem que esperar que a gente tenha uma boa relação com a Câmara de Vereadores, que os vereadores possam entender essa ideia que é uma ideia de vida real do cidadão e a gente possa fazer as transformações que muitos outros municípios já fizeram e que Porto Alegre não pode mais perder tempo e fazer essas mudanças.